slide só. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus e o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor é digno de receber honras e glórias, só o Senhor merece. Paizinho Santo, Pai querido, abençoa meus irmãos que estão através do Facebook e aqueles que estão através da Rádio Alfa Internacional. Paizinho, abençoa eles, ajuda-os, e que nós possamos prosperar em Ti. Que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro com as nossas necessidades, pois nós precisamos do Senhor, e sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Pois Te damos graças e o fazemos no santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém, e glória a Deus. Muito bem. A irmã Rose está lá no Brasil, trabalhou na sede em Santos. Eu acho que eu sei quem é a irmã Rose, mas vamos aqui. Bom, irmãos, nós estamos terminando essa série que Deus colocou no meu coração para dar. Eu estou terminando. Quem está pela Rádio Alfa, né? O Segato agora está pelo Facebook. Por que você foi para o Facebook? Não estava boa a imagem da rádio? Não, meu companheiro, me abandonou na rádio, né? A irmã Maria Laodiceia Rangel está lá em Taubaté, que eu sei. Eu sei que o meu amigo Fabiano me deixou da rádio e entrou no Facebook. Olha aí que esperto. É para você postar, né? É isso, né, rapaz? Tu não é bobo não, hein, meu? Tu tem 7 vidas, né, Segato? Nós estamos terminando esta série sobre o pecado. Está gravado no meu YouTube, você entra pelo meu nome, Elias Correia. Você vai ver minha foto. Está toda a série lá, em espanhol e português. Tenho no Facebook também, mas está misturado com seminários. Então vai ser mais difícil de você encontrar. Você vai encontrar, mas é mais difícil. Por isso eu te falo. Entra no meu YouTube, no meu nome. E estamos terminando hoje. Na semana passada está gravado também. Nós falamos sobre, afinal, para que Deus nos fez. Né? Para que Deus nos fez, nos criou. E eu expliquei sobre isso. Já está gravado e falado. Então, a última frase que dá início ao que vou falar agora é o seguinte. Você sabia que para ser santo... Você sabia que ser santo é um privilégio? Ser santo é um privilégio. Você sabia? Ser santo é um privilégio. E você vai ver o porquê que é. Se você não for santo, se eu não for santo... Então agora vamos aqui. Aqui entramos e aqui nós vamos terminar a parte teológica. Vou contar depois uma história, 2 histórias e aí terminamos, tá bom? Por que é importante ser santo? Qual é o privilégio de ser santo? Nós vamos ver isso agora, né? As pessoas não sabem. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou abrindo aqui, mas eu não botei aqui. Agora sim. Deixa eu colocar aqui. Uma das coisas muito interessantes. Eu quero botar essas fotos. Que muitas pessoas estão cegas. Estou pondo aqui para aparecer ali, né? Quando eu falo para você que é muito interessante, aqui que eu estou mostrando, as pessoas que estão no Facebook não veem, somente as que estão pela rádio, né? Eu até mostrei para os irmãos que estavam me assistindo pelo Facebook. Você pode assistir pelo Facebook, só que pelo Facebook você não vê o que eu estou postando através da página da rádio. Somente os que estão na página da rádio vê. E os que estão na página aqui do Face não veem, né? Todos os meus estudos são assim. Por isso que a pastora Simone gosta de estar aí, ela está sempre escrevendo, né? Copiando. Então, eu botei aqui uma série de fotos, como 4, e a coisa é assim. Por que existe hoje tantas pessoas cegas, né? Quando se fala do mundo, não é de estranhar tanto, né? Porque o povo do mundo, na verdade, eles não estão preocupados. Eles já são cegos. O diabo já tem cegado o entendimento, a mente deles, e eles não veem nada. Mas o que mais me dói é saber e ver que hoje dentro do corpo de Cristo, chamado igreja, tem muita gente cega. Mas como assim cego? Não estou dizendo cegos fisicamente, não. Eu estou me referindo a cegos espirituais. Pessoas que não enxergam nada espiritualmente. Pessoas que não têm o mínimo entendimento das coisas de Deus. São pessoas que não têm nada de intimidade nem com a palavra e muito menos com Deus. São pessoas que são piores que os religiosos.
Porque os religiosos, eles creem coisas por engano. Mas muitos hoje que se dizem cristãos, nem isso eles fazem. Não creem em nada. Marcam um ponto, simplesmente vão ao templo, ao culto, marcar um ponto. Marcou o cartão, para que fosse visto por um ou por outro, ou por quem quer que seja. Então, hoje olhando hoje para o mundo, sabemos que o mundo está debaixo do domínio de Satanás. Porque Deus assim permitiu. Porque desse mundo é que ele vai tirar os que lhe amam de verdade. É daí. Para isso nós temos que ir lá, falar do amor de Deus. Falar que Cristo morreu na cruz por eles. Então, Deus escolheu a gente para sermos diferentes. Em uma vida de santidade. E ser santo não é só ser santo aqui para ir para o céu. Não, 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 não. Terá sequência eterna. Porque as pessoas não têm noção, muitos crentes não têm noção do que é viver uma eternidade, ou seja com Deus, ou seja no inferno. Não tem nem noção. É algo sem fim. Se é gozo, gozo eterno. Se é sofrimento, sofrimento eterno. E não tem para onde correr, não tem para onde escapar. Já está determinado pelo plano de Deus. Ok? Eu sabia. Acho que eu estou lembrando. Eu só não falei para não errar, viu? Porque eu não queria que você casasse com outro. Lógico que eu lembro. O Arnold Schwarzenegger? Lógico que eu lembro. O Roberto. Eu acho que eu lembro para o senhor Manrose. Deus te abençoe, viu, querida? Obrigado pela sua audiência, viu? Não se esqueça que eu só estou aqui pelo Facebook às quartas-feiras à tarde e sextas-feiras de manhã, porque o resto do tempo eu estou só pela Rádio Alfa Internacional. Inclusive tem aplicativo, eu vou estar mostrando no final para vocês, tá bom? Tem tanto para Apple como para Android a nossa rádio. Você pode ver pelo telefone celular, como eu mostrei. Depois eu mostro. Vamos aqui. Então, como eu estava falando, as pessoas vão para o templo hoje, para o culto, para a igreja, como se diz, igreja, que na verdade é o templo, e a igreja é o povo que se reúne, e, na verdade, não existe uma comunhão com Deus. Não existe. Não existe uma vivência, uma convivência, uma entrega, uma dedicação, não existe. É tão religioso, nos tornamos tão religiosos porque conhecemos a verdade, que nós não queremos nos entregar. E entregar é uma intimidade. Muitas pessoas não entendem. Quando o apóstolo Paulo se refere no livro de Efésios sobre Jesus e o casamento e a igreja. Não entendem. Em um casamento humano de um homem e uma mulher existe intimidade. Existem coisas particulares entre um homem e uma mulher. Casados, óbvio. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostrou para nós essa intimidade que a igreja, a noiva do Cordeiro, tem que ter com Jesus. E se não for em uma vida de santidade, esquece que não tem. Esquece. É como diz no inglês, forget. Forget, esquece. Não tem. Mas para ter essa vida de intimidade com Cristo, para você ter uma vida de intimidade com a sua esposa, você tem que ter um bom relacionamento. Isso é óbvio, ou não é? Mas para ter essa intimidade com Cristo, é necessário uma vida de santidade. Uma vida de pureza, porque Ele é santo. Agora, muitos crentes estão hoje, se você que está pelo Face, talvez não esteja vendo, mas já viu as fotos. Você vê um grupo de pessoas almoçando, whatever, jantando, numa mesa, todos com uma venda preta nos olhos. E comem normalmente. Mas são cegos. Espiritualmente são cegos. Tem um rapaz jogando bola com uma venda nos olhos, batendo um lelê, como a gente fala no português, né? Em outros lugares, como no Rio de Janeiro, fala embaixadinha, né? Tem uma outra foto aqui, parece que é uma moça olhando no espelho, tudo com uma venda nos olhos. Vocês estão vendo a foto aí, quem está pela rádio. Mas você sabe que
todo ser humano, quando nasce, ele nasce cego. Não, eu sei, a criança vai desenvolvendo a visão. Não, não é isso que eu estou falando, não. Não é isso, não. Nasce morto. Como? Então dá um tapa no bumbum do neném para ele chorar, para ele viver? Não, não é isso que eu estou falando. Aí ele está vivo. É que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mortos. E por estarmos mortos nos nossos pecados e delitos, que eu vou mostrar para você, obrigado ao meu irmão Fabiano, ok? Meu irmão Fabiano me mandou aqui, ok? E ele me mandou aqui algumas coisas interessantes que eu quero ler para você, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, quando nós aceitamos a Jesus, ele nos limpou, ele nos purificou. Por isso que o sangue de Jesus, ele é efetivo, ele está aí para nos limpar, para que nós possamos nos mostrar santo para Deus. Senão Deus não pode nos ver através de Cristo, se nós não procurarmos a vivermos uma vida de santidade. É uma busca intensiva, consistente, permanente. Porque quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos, não é Deus que se afasta de nós, ele se entristece. Quem se afasta de Deus somos nós, nós nos afastamos de Deus. Porque ele é santo, nós sabemos disso. E o pecado é imundícia, é sujeira, é negritude. E nós sabemos que Deus é santo, a gente não quer, a gente fica com medo. Mas ele está lá esperando, vem que eu quero te limpar, vem que eu quero te mudar, vem. Aí o apóstolo Tiago escreve no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, obrigado mais uma vez meu irmão Fabiano, que me mandou o versículo, diz assim, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Quer dizer, nós temos que querer ser santos, porque ninguém se aproxima de Deus se não for santo. E vou te dizer mais, eu preguei uma série aqui que está gravada sobre a armadura de Deus. Não sei quantas partes estão gravadas, está tudo gravado no YouTube também. E você sabe que para você ter a armadura de Deus, você precisa ser santo. E Deus não vai botar a armadura dele em pecador cheio de pecado. Hello? Não, o negócio é sério, irmão. O negócio é sério para você. O negócio é sério para mim, ok? E eu quero enviar aqui um saludo a minha irmã Sandra Álvarez. Perdão, irmã Sandra, a prédica em espanhol já foi antes dessa. Agora estamos em português, ok, minha irmã Sandra? E está gravado. E a ratito vou subir em Facebook e também no YouTube, ok? E na página minha, em meu nome, Elias Correa, tem minha foto. Ok, minha irmã? Muitíssimas graças por tu audiência. Se quer escuchar aí um pouquinho de português, muitíssimas graças. Ela está aqui em Flórida. Muito bem. Então, o que acontece? O que acontece? A Bíblia diz, limpai as mãos pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Quer dizer, Deus está preocupado que nós outros sejamos santos, para que Ele possa ter uma plena comunhão conosco. E não viver como vivem essas pessoas que você precisa ver pela página da rádio, para você ver as fotos. Eles estão todos com uma venda negra. Estão comendo, estão jogando, estão brincando, estão cegos. Eles não conseguem ver porque o pecado cega. Edmilson Plácido, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, irmão. Irmão Edmilson, não sei onde meu irmão está, mas nos deixa saber. Então, é muito sério quando se fala em ser santo. É um requisito para entrar no céu. Ser santo é um requisito para entrar no céu. Não adianta. Ok? Se nós não procurarmos ser santos, ser parte do que é o céu e fugir do que é o pecado, do que é o mundo, nós não subiremos. Isso é palavra de Deus, está escrito aqui. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo. E vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Quer dizer, temos que estar em constante purificação, que é através da lavagem pela palavra de Deus. Hello? Hello?
Não é o fato de você ir à igreja, se sentar no meio dos irmãos lá, levantar a mão, aplaudir, como todo mundo só faz hoje, aplaudir. Não se escuta aleluia, glória a Deus, não se escuta a língua estranha. Não é isso. É ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. É você chorar, é você ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Se ninguém está falando, não importa, não é problema teu, é problema deles. Você tem que ter comunhão com Deus. E isso chama-se também santidade. Está longe, bem longe do pecado. Bem longe do pecado. Então o que acontece? Nós pecamos às vezes porque queremos pecar. O que você está dizendo, pastor? Eu vou botar aqui para você um versículo, ok? Vou botar primeiro um versículo, depois vou ler outro versículo para você. Olha o que diz aqui. Em 2 Coríntios 4,4 diz assim: existe um privilégio muito grande em ser santo, porque além de subir para o céu, vai ter uma vida especial a noiva do Cordeiro. Não creio que não. Vai. Não casou? Quem que casa e larga a mulher para lá e... Não, é para andar junto. Então presta atenção que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 4, assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que nós temos que ser santo. A Bíblia diz que nós temos que fugir do pecado. Mas, por outro lado, vem o diabo para querer trabalhar contra tudo isso que Deus já determinou. Então, o que ele faz? Ele começa a criar dúvida na nossa cabeça e nos faz ficar incrédulo, começar a duvidar da palavra, não aceitar a palavra. E ele vem, o que ele faz? Ele vem e cega o nosso entendimento, cega a nossa mente. Ficamos igual essas pessoas que estão na foto. Para quê? Olha só, ele tem objetivo. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quer dizer que quando você estiver lá no templo, junto com a igreja reunida, você escute a palavra, mas não entenda nada. Você lembra da parábola do semeador, que Jesus falou que ele semeou e caiu em pedregulhos, etc? A mesma coisa ele está falando aqui. Só que de uma forma diferente. Por que muita gente vai na igreja vazio e sai seco? É porque a palavra não enche. É porque a palavra não penetra. É porque a palavra não consegue entrar na pessoa. Ele está cego. Ele é incrédulo. Ele começa a julgar o que está ouvindo. E não aceita o que está ouvindo. Hello! Essa é a verdade. E nós não vamos ao templo para julgar o que está sendo pregado. Nós vamos ao templo para aceitar, para receber o que está sendo dito, que é a palavra de Deus. Para alimentar a nossa alma, o nosso sentimento, o nosso ser, e sermos cheios do Espírito Santo, porque é pelo ouvir a palavra de Deus que a fé cresce. Agora, olha bem o que diz aqui, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, se você está numa vida de incredulidade, você está cego, você não está vendo mais nada, meu querido, por favor, é tempo de você parar onde você está e ver o que de errado está sucedendo na sua vida. Aonde você caiu, aonde você errou e que tipo de pecado você está cometendo. Porque isso está te afastando de Deus e de ser santo para a honra e glória do nome dele. A trombeta toca e você não ouve, você fica. Essa aqui é a verdade. Não tem como escapar. E o outro versículo que eu quero mostrar para vocês, antes de mostrar um outro que o irmão Fabiano me mandou, é isso aqui. Em 1 Coríntios 6,2. 1 Coríntios 6,2 diz assim. Presta atenção, olha o privilégio que é ser santo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Esses santos que está sendo dito são aqueles que vão estar com Cristo. A igreja, aqueles que realmente se sacrificaram em viver uma vida de santidade para Deus. Se sacrificaram em fugir do pecado. Se sacrificaram em fugir da mentira, do engano, do mundo. Hello? Você está me entendendo o que eu estou te dizendo, meu amado? Ei, minha amada, você está entendendo? É uma tarefa que nós temos que lutar todos os dias. Quem que não é tentado? Conta para mim.
Se a Bíblia diz que Jesus, o nosso Salvador, foi tentado como homem em tudo, porém sem pecado. Mas nós pecamos. Ah, pastor, eu não pego não, pastor, que isso? Como não? Já pecou. Em dizer que não peca, já pecou. Nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por palavras, nós pecamos por atitudes, todos os dias. Por isso a constância de chegar diante do Senhor todo momento. Pai, por favor, no sangue de Jesus me lava, me purifica. Agora vem a Bíblia e diz o seguinte: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Claro que não. Porque em Cristo, temos que entender, ninguém foi posto por juiz aqui. Não. A Bíblia não nos dá o direito de sermos juízes de nada ou de ninguém. Nós não. Mas através da palavra, sim. Porque não é você, é a palavra. Hello! Não sou eu. Isso são coisas da palavra. Eu não posso, me pôr na posição de um juiz e julgar alguém. E falar o que eu acho, o que eu penso. Não posso, mas de jeito nenhum. Biblicamente estou fora. Mas se eu venho com a palavra do Pai, e falo que é a palavra do Pai para a pessoa, ele está sendo julgado ou julgada pela palavra do Pai. É diferente. Por isso que está escrito aqui: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não. Se você está numa vida de santidade, você está se esforçando, você está lutando, sofrendo para isso. Ok? Lutando para isso. Você está se esforçando. Você está Nossa, você está sofrendo. E o pecado está te batendo como onda do mar em cima de você. Bah, bah. E você está aí lutando contra isso. E você não vai ter condições? Claro que sim. Deus respalda a palavra dele em você. Em mim, em nós. Essa que é a verdade. Agora, você vive como você quiser. Mas jamais você vai poder dizer que Deus não é bom. Porque a bondade de Deus está revelada em Jesus e através da palavra dele. Se você não quer aceitar a palavra de Deus, aí não é um problema de Deus. Não é um problema de Jesus. Nem dos anjos, nem de ninguém. É um problema seu. É um problema meu. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, é o que diz a palavra. Agora, veja bem. Se nós temos esse privilégio de sermos santos, pelo que virá. Por que então tanto pecado? E todo mundo só quer julgar ao diabo. E foi interessante que numa dessas aulas, uma das alunas falou para mim: mas pastor, nem tudo é o diabo. Eu falei: estou de acordo com você. Estou de acordo, irmão, plenamente. Nem tudo é. Só que ele aproveita a oportunidade que você, que eu, que nós damos. Porque nós, para abrir brecha, não tem coisa pior na terra. Nós somos pior que a cunha. Você conhece a cunha? Tem gente que não conhece cunha. Cunha é aquele pedacinho ou de metal ou de madeira, que é assim, tipo de um triângulozinho assim. É um tipo de um triângulozinho assim que se mete muito nos cabos de ferramentas, de machado, de martelo. Normalmente é de ferro. Aí mete assim, na madeira ela abre e prende dentro do que é feito. E não sai. E nós somos pior que isso para abrir brecha para o diabo trabalhar. Você sabia? Somos piores. Aí depois tudo que acontece é porque o diabo, é porque o diabo. Não. Não é porque é o diabo, não. Ele aproveitou a chance que você deu. Porque da mesma forma que Jesus nos dá a oportunidade de sermos santos e viver em santidade para ele, o diabo trabalha para que você peque, para que eu peque, para que nós pequemos. Yeah. Aí, como nós somos pior que a cunha, nós abrimos as brechas. Falando. Não é pensando, porque o diabo não vê pensamento nem entende. Mas falando o que pensamos, escrevendo, vendo. Hello? Claro! Ou tu acha que o diabo não está vendo o que você está vendo? Ou o diabo não sabe o que você está escrevendo? Ou ele não sabe o que você está falando? Claro que sabe. Ele sabe todos os idiomas. Conhece tudo.
Ele não é alfabeto que nem nós não, sabemos só um idiomazinho ou dois, no máximo 3. Ele sabe tudo. Deus fez assim. Por isso que ele viaja o mundo inteiro. Imagina se tivesse que ter tradutor. Então veja bem o que o meu irmão Fabiano me mandou, eu agradeço a Deus pela vida dele. Ele sumiu, né? Não sei se você está me assistindo ainda, porque ele sumiu. Não falou mais nada, né? Mas ele me mandou uma passagem bem interessante, que eu quero compartilhar antes de terminar. Ele diz o seguinte, em Santiago 1, ele fala assim, a Bíblia diz assim, o apóstolo Santiago diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, a pessoa ela é atraída pelo pecado, ela se enche, fica cheia daqueles desejos malignos, que a concupiscência são desejos. Por isso que a televisão hoje é um meio terrível para a concupiscência, na forma falada, na forma mostrada. A televisão está aí para isso. Está aí para isso. Ok? Então, é muito interessante. Ele está na rádio, ele falou, ele saiu do Facebook e veio para a rádio correndo, porque está assistindo aqui e está vendo o que está escrito aqui. Então, é melhor porque dá para ver o que está sendo mostrado, né? No Face não dá para ver, mas tudo bem, os irmãos estão no Face. Então, o que acontece? Veja bem, nós somos, o diabo, ele sabe, nós somos que nem peixe, gente. Nós somos que nem peixe. E depende da qualidade, e cada um de nós somos que nem peixe, e depende da qualidade de peixe que nós somos. Porque você sabe que tem peixe que não come qualquer isca, né? É não? Você sabe que tem peixe que não come qualquer isca. Você sabe que tem peixe que não come isca, ele come o anzol. Porque brilha, é engraçado isso. Ele vê o anzol e brilha. Eu vi isso, cansei de ver isso. Muito, no tempo do Bombaditinha, a irmã Elisângela Fogaça, ela é neta, se eu não me engano, do Baditinho, se eu não me engano, não é isso, irmã Elisângela? Eu me lembro que se pescava, eu me lembro que eu vi jogando, ele jogava um anzol de 3, mas quando ele batia na água, ele refletia, vinha 2, 3 peixes grudados no anzol, era um anzol grande. E não era peixinho não, hein? Então, a coisa não é brincadeira, o diabo sabe como pescar a nossa mente. Ele sabe como atrair a nossa mente. Por isso daqui, mas cada um é tentado quando atraído e engodado da sua própria concupiscência. Quer dizer, os teus desejos é que vão fazer você cair. Os teus desejos é que vão fazer você pecar. Agora vem diz assim, depois, a sua própria concupiscência, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então a concupiscência aqui é a avó da morte. Né? Porque a concupiscência gera da luz o pecado, filho. E a morte é o filho do filho. Então é a avó. A concupiscência é a avó do pecado. É uma pergunta que se faz biblicamente aí, e as pessoas não sabem responder, mas é isso aí. Você está me entendendo? Então, nós somos assim, gente. O pecado para muita gente é como doce, é docinho. Só que a Bíblia já diz, porque o diabo já sabe qual é a determinação do Pai. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a irmã Elisângela Fogaça está me dando aqui uma ilustração. Está dizendo assim, Lula é pega assim. Tanto que não precisa de isca. Apenas o brilho do anzol na água. Estou falando para vocês? Obrigado, viu, irmã Elisângela? Obrigado, viu? Eu vi peixe assim também, peixes grandes. E o engraçado é que os caras estavam no barco, gente. No barco, andando. E não era parado, eles jogavam aquele negócio, vinha, daqui a pouco eles puxavam peixes razoavelmente grandes. Obrigado, viu? Eu não sabia que a Lula era pega assim, não. Eu não sabia. Olha aí, mais uma que eu aprendi, porque ela também é caiçara, né? É neta de pescador, deve ser filha de pescador, não sei se os pais eram pescadores, o pai, pelo menos. Sei que a família era tudo gente que conhece mar. O irmão Baditinho, às vezes, ele tinha que sair para pescar, ele dizia, eu não posso ir, porque hoje não está bom o tempo, hoje está perigoso. Era assim. Você entendeu? Então, gente, o inimigo sabe como trabalhar. Agora, Deus nos purifica através do sangue de Jesus de todo pecado. Se você não quiser ser santo, não é um problema de Deus e nem é um problema do diabo. Não é um problema de Deus e nem é um problema do diabo. É um problema seu.
É um problema meu. Dependendo do que nós queremos, é onde vamos atuar. E aonde vamos atuar é quem vai agir sobre nós. Se for para ser santo, vamos buscar a santidade e o Espírito Santo vai estar trabalhando em nós. E se for para o pecado, com certeza o diabo vai trabalhar e vai levar para o pecado. Amém? Então não tem escapatória. Se você quiser ir para o céu, um dos requisitos é a santidade. Fugir do pecado, fugir da aparência do mal. É um dos requisitos. Tá? Não importa o quanto você vai à igreja, não importa o quanto você dá de dízimo, não importa o quanto você levanta a mão, não importa o quanto você... O que importa é como você, como eu, como nós estamos vivendo para Deus. Você me entendeu o que eu falei? O que importa é como nós estamos querendo viver para Deus. Porque esse santo é para sofrer, sim. Porque o pecado às vezes parece ser tão atraente que a gente... E tu tem que fugir, tu tem que correr dele. Porque ele te pega, hein? E te arrebenta. Ok? Vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui. Eu quero somente que você entenda. Jesus vem buscar uma igreja santa. Uma igreja pura, sem mancha e sem enrugas. São coisas, mancha pecado, coisas que estão nela. Né? Porque a rua, o que é uma enruga? Uma enruga é um pano dobrado. É uma coisa que está ali. E Jesus não vem buscar uma igreja assim. Ele vem buscar uma igreja limpinha, santa, lavada no sangue e purificada no sangue dele. Aleluia. Para poder reinar com ele. Do contrário, meu querido, resta grande tribulação para tentar. Que não vai ser fácil. Eu te aconselho, como a mim mesmo me aconselho, vamos buscar viver uma vida de santidade, agradar a Deus, para que quando tocar a trombeta, nós subirmos. Amém? Vamos orar para terminar. E antes de orar para terminar, eu quero te dizer uma coisa. Semana que vem nós vamos terminar esse estudo bíblico. Semana que vem são 2 histórias. Vai ser rapidinho também. Olha que o irmão Fabiano Segato me mandou. João 17:17, ele diz assim: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Baseado no que ele mandou para mim, ok? Baseado no que ele mandou para mim, o irmão Fabiano, daqui 2 semanas eu vou estar falando sobre a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus. Eu não me lembro se eu tenho esse versículo, eu não me lembro. Mas eu vou dar uma outra olhada. Ok? Então, meus queridos, não adianta. Se você não viver a palavra, se eu não viver, eu posso ser papa. Porque hoje é apóstolo, é bispo, é besta, é tudo hoje. Só falta chamar de trouxa, né? Não importa que você é, qual título que você tenha, não importa. O que importa é se eu, se você vivemos, ou procuramos viver a palavra de Deus. Do contrário, perda de tempo. Excuse me, como diz no inglês, desculpa. Essa é a verdade. Okay? Porque ser crente é sofrer. Tá bom? Vamos orar, senão eu não saio daqui. Vamos orar, agradecer a Deus. Já botei aqui só com a imagem aqui. Tenho que tirar a imagem aqui do meu laptop para poder fechar aqui a gravação, né? Mas vamos orar, agradecer a Deus por essa tarde. Paizinho Santo, Pai querido, nós te amamos, Senhor. A Tua palavra nos envolve, Pai. A Tua palavra, ela nos contamina. Ela nos enche, Senhor. E mexe conosco. Por isso nós estamos aqui. Abençoa meus irmãos, Pai. Por favor, que estão sintonizados através da Rádio Alfa Internacional. E também aqueles que estão através do Facebook. Senhor, que esta palavra que é poderosa venha entrar nos nossos corações. Venha estar, Senhor, falando no nosso ser. E que possamos ser teus servos, limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E ter uma vida de santidade para ti. Ajuda meus irmãos, assim como a mim, Pai. Pois é o pedido que nós te fazemos. E o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito